é a semana da depressão mesmo, tá? Olha, nós temos aqui uma lateralidade infinita nessa região, né? E basicamente ela repete a amplitude do movimento da lateralidade anterior, né? Então a gente tem essa lateralidade aqui, basicamente, ela está sendo repetida agora aqui, nessa porção inferior. E aí, lógico, vamos aguardar aí pacientemente o andar da carruagem. Mas, assim como eu coloquei na capa do vídeo, né? Coloquei ali Bitcoin derretendo, representando aí o derretimento das criptomoedas no geral, enquanto que barril de petróleo subindo, alta infinita, nós temos a possibilidade de ver a inflação sendo descontrolada por dois motivos aí, dois sinais, e a gente tem que olhar coisas além do que a gente vê no mercado de criptomoedas. Então, existe hoje no petróleo da massa, nos barris de petróleo, existe uma formação de pequeno topo no gráfico diário aqui. Ele vai fazer pullback, mas percebam esta média aqui, ó, a média apontando bastante para cima, tá? Essa é a média 14 apontando violentamente para cima, entregando uma tendência fortíssima de alta dos barris de petróleo, o que sugere um possível descontrole inflacionário à frente, que pode fazer com que a elevação da taxa de juros permaneça por mais tempo. Conversei com alguns amigos que estão bullish e todos eles citam duas coisas, né? A possível aprovação dos ETFs aí, dos fundos de investimento, que realmente seriam drives, né? Seriam motivadores para o mercado realmente entregar uma alta muito poderosa, uma alta muito forte. E o segundo motivo seria realmente a aproximação da queda da taxa de juros. Porém, se o preço do barril de petróleo, do gás natural, continuar subindo, a gente pode ver uma continuação da elevação da taxa de juros por alguns meses a mais, até que o Banco Central americano assegure que a inflação se mantenha em 2% ou e principalmente se estabilize, né, em 2%. Então, enquanto a inflação ela estiver um pouco descontrolada, um pouco descompensada, nós temos alguns riscos ainda de ver os mercados como um todo derreter. E muita gente gostou da última reunião do Fed e do último pronunciamento do presidente Powell, né? Que é o cara que decide as políticas monetárias dos Estados Unidos e que acaba atingindo o dólar e aí acaba atingindo economicamente o mundo todo. E basicamente ele falou sobre pouso suave, que provavelmente não vai ter recessão e assim por diante, que a gente vai ter aí uma economia controlada, né? E aí isso trouxe uma euforia em alguns mercados. Mercado de ações ficou subindo durante 9 meses, o mercado de criptomoedas continua subindo e subiu. O mercado de cripto não. Vamos lá, corrigindo. Criptomoedas derreteram para um caralho, mas Bitcoin e Ethereum subiram no primeiro semestre, tá? Mas as altcoins no geral, muitas delas derreteram demais, tá? Perderam mais de 90% do seu valor aí, muito, tá? Então, perderam muito valor ao longo desse primeiro semestre, tá? Então, a gente tem agora os barris de petróleo trazendo para mim que estas duas médias, a média 9 e a média 14, apontando com bastante força para cima, indica que a gente pode ter o barril de petróleo subindo violentamente e com o barril de petróleo subindo violentamente, toda a economia ela fica mais inflacionada, tá? Então a gente tem aqui basicamente isso. A outra questão, pessoal, que mais me preocupa hoje e que acredito que poderia fazer o start de queda do mercado de criptomoedas, a gente falou sobre isso na semana passada, é o dólar fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, o dólar que se mantém ainda nesse canal de baixa, tá? De curto prazo aqui, ele parece que está indo testar para romper a região dos 103 mil pontos aqui, que significa que ele vai se valorizar, o dólar vai se valorizar perante outras moedas globais, incluindo as próprias criptomoedas. Então, a gente tem ela apoiada na média de 200, ela tocou na média de 200, que é uma região geralmente de formação de fundo, e ela tem então características de que vai buscar a retração de Fibonacci. A gente usa Fibonacci, né, a equação de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, aliás, para justificar movimentos de onda. A gente consegue captar movimentos de onda direcionais do mercado e de ciclos,
E esses ciclos eles andam em movimentos de ondas, e essas ondas a gente utiliza então as três principais referências de Fibo, que são 0,38 de Fibo, 0,5 de Fibo e 0,618 de Fibo, que são movimentos naturais de retração para o mercado continuar o movimento anterior. Então, para que o dólar continue se desvalorizando ao longo dos próximos anos, ele precisa fazer um pullback até essas regiões aqui, então até os 106 mil pontos ou 108 mil pontos, e depois realmente voltar a cair, tá? Ou seja, ele faz um respiro para voltar a cair e conseguir voltar a perder a média de 200 períodos, trazendo então uma valorização do dólar. E quando o dólar se valoriza, mercado cripto tende a derreter, tá? E aí me chamou a atenção o VIX, né? O VIX ele voltou a subir agora recentemente, subiu 5% e ele está apoiando acima das médias, ou seja, o volume, a volatilidade do mercado está voltando, tá? Então nós estamos aí há poucos dias, talvez eu acho que o mercado pode estourar a qualquer momento, nós estamos num ponto de ebulição muito grande e aumenta-se esse risco após o dia 15 de cada mês. Então, após o dia 15 de cada mês, geralmente o mercado ele tem um movimento um pouco mais expressivo. Então, hoje é dia 14 de agosto, amanhã, no dia 15 de agosto, podemos ter um movimento mais explosivo a partir do dia 15 de agosto. Eu já acreditava que o movimento ia vir na semana passada, não aconteceu, então, quando não acontece na semana passada, tende a empurrar o movimento para frente, né? E aí a gente quer descobrir se o mercado vai subir ou vai cair, tá? Então, vou ser bem sério com vocês, as médias estão ainda apontando para cima, quase que agora só lateralizando um pouco do total do tamanho de criptomoedas. Então, não trouxe ainda nenhum tipo de informação que me faça ficar tranquilo. Por quê? Porque hoje nós vamos testar resistência do total do tamanho das altcoins. Se ele romper essa região e entregar alta, a gente pode ter uma altcoin season, que seria uma alta das altcoins. Me chamou a atenção o RSI. O RSI subiu bem forte, indicando que ele está tentando entrar em tendência de alta ou retomar a tendência de alta, né? Mas eu estou bastante preocupado com algumas divergências, como essa divergência aqui, que é uma divergência bearish, né? Depois ele entregou realmente um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, depois da divergência bearish, nós temos o topo mais baixo do topo anterior, confirmando tendência de baixa, tá? Então, no total do tamanho das altcoins, por enquanto está confirmada a tendência de baixa. O único cenário que mudaria seria realmente isso que eu projetei. Superar os 620 bilhões de dólares aqui investidos em altcoins. Enquanto isso não acontecer, nós podemos apenas estar subindo para fazer um topo mais baixo novamente e trazer mais queda numa onda de baixa, como acredito que é a fase da depressão. A característica de lateralidade, né, que é essa lateralidade que tira a nossa paciência, já é característica de um mercado depressivo, tá? Porque a depressão ela é causada justamente por isso, por poucos movimentos, volume muito baixo e depois quedas, tá? Então tem quedas, volume baixo, vai caindo de escadinha, que a gente chama, não cai de elevador, geralmente cai de escadinha, né? Só cai de elevador em caso de recessão, em caso de alguma coisa muito grave acontecendo ou manipulação mesmo de mercado, que pode acontecer naturalmente, tá? Então o Bitcoin praticamente no mesmo preço da semana passada, mesma coisa, tá? E nós temos então isso aí para comentar com vocês. E sobre a SEC, né? Então a SEC acaba de atrasar novamente a decisão sobre lançar o ETF do Bitcoin, tá? Para quem não conhece, a ARK Investment da Cathie Wood, tá? Ela até vou postar um shorts que eu gravei ontem de tarde, eu vou postar e falar um pouco isso num vídeo de 1 minuto que eu vou postar aqui no YouTube, um vídeo de 1 minuto e no Instagram e no Twitter, que basicamente eu vou explicar, né, o que ela falou recentemente numa entrevista online, né? Basicamente, a ARK Invest, ela foi, acho que um dos primeiros grandes fundos de investimento que solicitou a aprovação de ETF, ou solicitou o pedido de ETF, e a ARK Investments, ela está desde 2015 estudando sobre o Bitcoin, tá? A Cathie Wood, que para quem não conhece, ela é essa senhora aqui, essa mulher aqui, ó. E ela tem sob gestão
o fundo de investimento dela tem sob gestão 55 bilhões de dólares, tá? Só ela quer aportar 50 bilhões em Bitcoin. Só ela quer aportar 50 bilhões em Bitcoin, o que faria com que o Bitcoin tranquilamente chegasse aos 100 mil dólares por unidade, tá? E a narrativa que nós estamos agora é principalmente depois que a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários americana, entrou com um processo contra a Coinbase, tá? A Coinbase é a maior corretora americana em volume de negociação, tá? Depois que a SEC, a CVM americana lá, entrou em processo contra a Coinbase, né, falando para que a Coinbase desliste 200 pares de tokens e deixe apenas Bitcoin para ser tradeado, né? Nós vimos aí a Cathie Wood apoiando a Coinbase no sentido de que que a ARK Investment se aproximou da Coinbase para auxiliar, para de alguma forma tentar ajudar na liberação e nesse cuidado ao controle excessivo da regulação do mercado de criptomoedas que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, quando tu vai nos Estados Unidos, tu não consegue utilizar a Binance, tu tem que utilizar um VPN para conseguir liberar a utilização da Binance lá fora, né? Porque não a SEC, a CVM americana, tá praticamente trancando todas as corretoras, está tentando dificultar a vida de todas as corretoras que utilizam criptomoedas, porque eles veem todas as criptos de Ethereum para baixo, então Cardano, Solana, Polkadot, todas essas criptos como valores imobiliários ou como agentes de valores imobiliários. E aí eles tratam apenas o Bitcoin como uma commodity, né, como algo de valor de verdade. Então, a própria regulação está acontecendo de forma pesada lá nos Estados Unidos e por isso que isso pode ser um dificultador muito grande para que aconteça a aprovação dos ETFs desses grandes fundos de investimento. Acontece que quando acontecer essa aprovação, e se acontecer essa aprovação, a gente não sabe quando vai acontecer, pode levar meio ano, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Ou seja, essa coisa eu já ouço desde 2019, essa história de aprovar ETF. Desde 2019, muitos fundos de investimento não estão conseguindo a aprovação do seu ETF. E o ETF nada mais é do que você poder comprar Bitcoin através da bolsa, de negociações em bolsa. Então as pessoas querem, os investidores americanos querem aprovar o primeiro ETF de Bitcoin para que seja listado o Bitcoin em bolsas americanas. E aí você tem uma entrada de capital violentíssima, assim. Você vai ver muitos investidores que gostam de comprar ações começando a investir em Bitcoin também, porque o Bitcoin vai estar supostamente sendo autorizado como como um ativo real para você investir. Então, basicamente, nós temos isso. E aí, esse atraso né, faz com que a gente tenha um espaço maior de não entrada de grande capital no mercado de criptomoedas no curto prazo. Então, todo mundo falando da SEC, que a SEC vai aprovar os ETFs e tudo mais. E percebam, cara, a gente tem já várias companhias, com solicitação. Aqui, a única que está em lawsuit, que seria em processo, né, de justiça, seria o GBTC da BlackRock. O GBTC, para quem não sabe, o GBTC ele é um produto próprio da Grayscale que eles pegam bitcoins, eles têm acho que mais de 800 mil bitcoins, uma coisa assim. Eles têm aí 3 ou 4% do total de bitcoins em circulação. E a Grayscale utiliza o ticket chamado GBTC, que é um papel que representa bitcoins que estão na mão da Grayscale. Então a Grayscale vende esses GBTCs, que é um papel que representa bitcoins, certo? Só que ele não é um ETF ainda. Então eles tentaram fazer esse movimento para que a BlackRock pudesse tentar ser a primeira a ter o primeiro ETF de Bitcoin aprovado. Mas o primeiro solicitado foi da ARK Investments, dessa Cathie Wood. Então é o seguinte, muita gente que está muito bullish com o mercado está justificando que os ETFs vão ser aprovados a qualquer momento e que o mercado vai explodir. E, inclusive o James Seyfarth, que ele até comentou de que a Cathie Wood
disse, e até ele deu ênfase nisso, de que ela disse que assim que o primeiro ETF for aprovado, todos os outros 8 ETFs solicitados vão ser aprovados também. Então, pode acontecer de que no momento em que acontecer a primeira aprovação do primeiro ETF de Bitcoin, automaticamente todos os ETFs solicitados vão ser aprovados também. E isso faria com que o mercado de criptomoedas entraria uma enxurrada de dinheiro muito rápido, porque a gente está falando só da Cathie Wood, que tem aí 50 bilhões, mas o ETF da BlackRock e da Grayscale seria muito maior, né? Seria violentamente maior, porque os caras têm trilhões de dólares sobre custódia. Só que essa aprovação não aconteceu ainda. Então, na minha opinião, essa é a narrativa que vai empurrar o mercado, né? É o motivador principal que vai empurrar o mercado de criptomoedas para uma alta muito forte, muito pesada. Enquanto que o Bitcoin vai subir violentamente, Ethereum também, as altcoins, no geral, vão ser mais compradas por varejo. Dificilmente vai ser comprada por institucional, tá? Então, mais vai ser voltada ao varejo comprar. Só que uma vez que o Bitcoin começar a subir violentamente, muita gente nova vai querer entrar no mercado, ou muitas pessoas vão voltar e retornar para o mercado e vão especular em outras moedas alternativas, tentando pegar uma valorização, tentando pegar uma, uma assimetria, tá? E aí, dependendo da quantidade de capital que entrar em Bitcoin, o Bitcoin pode realmente explodir para 150 mil dólares ou acima nos próximos anos através da aprovação desses ETFs, tá? Só que esses ETFs nunca foram aprovados, a regulamentação lá nos Estados Unidos está muito pesada, está muito difícil de ser aprovada ainda por enquanto, porque eles têm essa preocupação de controlar o mercado. E claro, provavelmente tem pessoas ali dentro do próprio governo americano que estão estocando bitcoins já imaginando que pode acontecer essa aprovação a qualquer momento, tá?